Bom dia ou boa tarde para você que está assistindo essa transmissão do Festival Criativar. Esse é o terceiro dia de conteúdo que está rolando por aqui. Queria agradecer o convite da Mari, da Denise Covas e do Danilo para mediar essa incrível mesa com gente que eu adoro e que eu admiro muito, sobre hiperlocalismo, um tema que está super presente na minha vida. Eu sou Flávia Saad, sou jornalista de formação, também tenho MBA em gestão de marketing e nos últimos 9 anos me dediquei a olhar com uma lupa e com o radar ligado tudo que se passa nessa linda cidade, nesse lindo país chamado Santos, que é um lugar onde eu nasci, onde eu escolhi para formar minha família, para trabalhar. Há 9 anos atrás eu fundei o Juicy Santos e foi assim que que eu consegui colocar para fora essa vontade de mostrar para todo mundo o que de bom estava rolando aqui, de transformar a cidade por meio do nosso conteúdo. Vou mostrar um vídeo que mostra um pouco, vamos passar um vídeo que ele define um pouco da nossa missão, é o nosso manifesto dos nossos produtos afetivos do Juicy Santos. Eu sou a Flávia Saad, cofundadora do Juicy Santos, e tô aqui para contar como um amor incompreendido acabou estampando o peito de uma cidade inteira. Há anos o meu escritório é aqui nessa praia, onde eu nasci, cresci, escolhi para criar a minha família e também os meus projetos que geram conteúdo e movimento. Nesse tempo, eu percebi que o santista tem uma forma muito peculiar de demonstrar seu carinho pela cidade. Da zona noroeste até os morros, da ponta da praia até o cais, a gente se manifesta com muito amor, humor e ironia. Aí eu falei para minha sócia, Lud, como é que a gente faz para levar esse amor para todo lugar que a gente for? Simples. Se é amor de verdade, a gente veste no peito e leva por aí. E assim nasceram as camisetas do Juicy Santos. Uma maneira democrática para todo mundo, de qualquer idade, qualquer tamanho, qualquer forma, demonstrar essa paixão inexplicável. E se estamos falando de amor, tem que ser feito direitinho. Por isso, a gente escolheu fornecedores locais, com mão de obra feminina, material classe A, para dar aquela girada na economia da cidade. Aos poucos as camisetas foram saindo do estoque, ganhando Santos e o mundo todo. E eu não estou exagerando não. Tem camiseta nossa em todos os continentes do planeta, menos na Antártida. É porque santista não aguenta muito tempo sem bermuda, né? Agora, por todos os lugares que eu caminho, para onde eu vou, dá um baita orgulho de ver esse amor materializado em camiseta. A gente traduziu em roupa esse sentimento que só os loucos sabem. Eu já vi esse vídeo umas 200 vezes e eu me emociono em todas elas, né? Primeiro porque me dá um baita orgulho de fazer parte do projeto do Juicy Santos, né? E de ter criado ele junto com a Lud, essa ruiva danada que está aqui comigo hoje, que logo eu vou apresentar. O Juicy hoje é uma plataforma de conteúdo e a gente tem diversas frentes de negócio online e offline. A gente começou com um blog e hoje a gente tem portal, os produtos afetivos que são vendidos no nosso e-commerce. A gente também realiza eventos como o Juicy Bazar, que a Lud vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e também experiências como a Juicy XP. Aqui nessa roda hoje para falar sobre hiperlocalismo, a força da identidade local, a gente tem 3 pessoas feras. A primeira que eu vou apresentar é o Caio Esteves, autor deste livro, Place Branding. Oi, Caio. Tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Tudo ótimo. Ótimo, tá tudo também ótimo. Temos a Natália Garcia, que vai entrar daqui a pouco, e Ludmila Rossi, que é empreendedora desde os 19 anos, a minha parceira aí nesses crimes que a gente comete aí um pouco pela cidade. Ela é cofundadora do grupo MKT Virtual, que tem várias unidades de negócio, sendo uma delas o Santos. E neste ano, para nossa grande alegria, tanto minha alegria pessoal como de ser colega dela e ser sócia dela, ela foi escolhida como uma das 75 brasileiras do programa da Ernst Young Entrepreneurial Winning Women Brasil 2020. Oi, Lud. Oiê, tudo bem? Prazer em estar aqui com
todos vocês, sendo chefiada aí pela minha sócia, maravilhoso. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre esse processo de desglobalização, né? Das pessoas se afastando um pouco da economia global, de comprar na China, de comprar coisas muito baratas e sem tanto valor afetivo, para se voltar para uma rotina de consumo local. A gente já vinha vendo essa tendência no Juicy Santos, nos conteúdos que a gente produz, nas marcas com quem a gente tem parceria e que a gente conhece aqui. Já estava rolando um pouco disso, de você conhecer quem está fazendo o produto que você compra, conhecer quem faz o acessório, conhecer quem faz o sabonete, poder comprar direto de quem produz. Mas a gente viu que nesse cenário que a gente está vivendo pós-pandemia, isso se intensificou ainda mais, né? E no Juicy Santos a gente tem essa experiência de ver essa criação de comunidade e o senso de pertencimento. Eu queria começar perguntando para o Caio como que se forma a identidade de um local. A gente pode falar sobre Santos, porque eu sei que você é daqui, mas de acordo com o livro que você escreveu, que é esse aqui, Place Branding, como que se forma a identidade de um local? Bom, vamos lá. Prazer estar aqui, antes de tudo. Acho que você falou uma coisa importante aí, que é como se forma e não como se cria. Eu acho que essa talvez seja a chave da discussão sobre identidade. A gente está falando, quando a gente fala de identidade, e aí eu sou de uma vertente dentro dessa discussão, que entende que a identidade ela é algo nato naquele lugar, ela existe naquele lugar. Existe nas marcas de consumo, existe principalmente nas marcas lugar. A identidade de um lugar, a gente pode dizer que ela é o reflexo ou a extensão da identidade das pessoas que fazem aquele lugar. Quando eu falo fazem, que a gente tem que entender que essas pessoas não são só os moradores, são os moradores, os empreendedores, os visitantes, os investidores, até industriais, acadêmicos, estudantes, ou seja, todo mundo que se relaciona com essa cidade, de alguma maneira participa da formação dessa identidade. Então, pensar em identidade não é pensar num processo de construção, mas é pensar num processo de localização, de identificação e, por que não, de promoção, uma vez localizado. E o principal problema do Brasil e das cidades do Brasil é que ninguém para pensar nisso, né? E aí, sendo de Santos, para mim, Santos é uma cidade que não sabe até hoje qual é a sua própria identidade, né? Essa é uma crítica que eu faço desde sempre a cidade, já falei isso em vários artigos, falo isso no livro novo, uso bastante a minha experiência de Santos para definir vários novos conceitos que eu estou usando nos livros novos, porque o Brasil, então, hoje sofre uma falta de identidade desgraçada, né? Bastante brava. Na verdade, a gente destrói o nosso soft power quando a gente não consegue imprimir aí uma narrativa que seja alinhada com os acontecimentos, como a gente, na verdade, a gente vem vendo esses últimos tempos, ou essa semana, se a gente quiser ficar só numa semana, o Brasil fazendo exatamente o contrário disso, né? Então, resumindo, para ser muito rápido, é isso, a identidade está lá. A gente tem que ter o cuidado, a paciência e a perseverança e envolver as pessoas todas que estão nessa história. Como eu já falei, ela é reflexo de um monte de gente junto. É entender que esse é um processo colaborativo, multihierárquico, multidisciplinar, abrangente e que, se não envolver todo mundo, vai ser a identidade ou de um governo, ou de um setor, ou de um segmento, e não a identidade de um lugar. Só para não tomar muito tempo aqui, acho que é mais ou menos isso para responder a sua pergunta. Eu queria perguntar, então, agora para a Lud, como uma provocação para ela complementar isso que você falou. Lud, o que você acha que confere a personalidade a Santos? De onde vem a alma de Santos, na sua opinião? Eu acho que a gente está ainda no processo de descoberta, né? Concordo muito com a fala do Caio, porque para mim é isso, assim, horas eu ouço que Santos é a Califórnia brasileira, horas eu ouço, né, que é um título bizarro, né, se for pensar. A gente até fez uma camiseta falando exatamente isso, né, Santos, Norte Califórnia, né, porque para dar esse recado, né, a gente não pode ficar à sombra, né,
das coisas, mas o processo de encontrar a identidade não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? E aí também fazendo uma leitura, né, aqui, e especificamente de um recorte que eu estou vivendo há alguns anos, né? Porque a MKT tem quase 20 anos, né? Uma empresa da economia criativa que está aí persistindo em Santos há quase 20 anos, e a gente, por muitos anos, né, vive esse dilema: qual é a identidade, o que é esse santista, né? E a gente fica até um pouco aliviado agora quando a gente vê a economia, né, a economia local e o empreendedorismo, né, tendo novos protagonistas, né, que estão mais ligados à área de tecnologia, que estão mais ligados à área de gastronomia, porque, querendo ou não, se a gente for olhar para trás, Santos é uma cidade, né, onde o grande capital está na mão de portugueses, né, e a cultura do português imigrante, que a gente até consegue entender, é uma cultura de imobilização, né? Então é imóvel, é patrimônio, não é uma cultura de criatividade. Então Santos ainda está vivendo essa dualidade de ser uma cidade muito criativa, de ter potências muito criativas, né? Inclusive, aproveito esse espaço para saudar o Chorão, né? Que acho que foi um pioneiro contemporâneo do nosso place branding, né? De vender um lifestyle santista e falar para todo mundo, né? Gritar Santos para o mundo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esses expoentes, tem toda a cena do teatro, tem toda a cena criativa, o grande capital e quem comanda a cidade do ponto de vista financeiro ainda são as gerações de portugueses imigrantes que estão preocupados com patrimônio. Então, eu não acho que Santos hoje tem uma identidade tão clara. Eu acho que o Juicy fez parte de levantar, né, algumas discussões e parte dessa identidade, mas que não é na sua totalidade, e enxergo que a gente vive uma dualidade gigantesca entre o velho capital e o novo capital. E eu gostaria muito de ouvir a opinião do Caio sobre isso também. Caio, dê a sua opinião, que logo mais eu tenho outras perguntas para te fazer. Fui chamado para a roda. Então vamos lá. Deixa eu só dar um aviso para quem estiver assistindo. Mandem perguntas que a produção está encaminhando para a gente. Tirem suas dúvidas, mandem perguntas para o Caio, para a Ludmila Rossi e também para a Natália, que está entrando daqui a pouquinho. Mandem no Facebook ou pelos canais aí do Criativar. Eu acho que a Natália já está aí, viu, Flávia? Só para avisar. Eu tô aqui, só para avisar, eu tô aqui online, viu? Tô aqui na escuta. Bem-vinda, Natália. A Natália está aí. Então, o Caio vai responder a questão da Lud e eu vou passar para a Natália na próxima. Boa. Então, Ludmila, acho que assim, eu concordo com você. Eu confesso que eu saí de Santos, grande parte por conta desses problemas que você falou, então eu estou afastado já há quase 20 anos da cidade, e me surpreende essa informação sua de que ainda continua do jeito que eu me lembro quando eu era estudante, né? Eu achei que isso é uma coisa que é importante a gente entender. Realmente a cidade é fatiada, né? O poder está realmente concentrado e é um poder, como você mesmo disse, imóvel, né? Imóvel não no sentido do imobiliário, mas no sentido do imóvel de não ser dinâmico, de não ser não estar em curso, é uma coisa que está ali parada, sedimentada, né? Então, muito me anima quando você fala que a economia criativa, de alguma maneira, vem conseguindo achar o espaço dela dentro da cidade e, de alguma maneira, começar a mudar essa relação que é secular, né? Ela tá aí desde que a cidade existe. E para mim é muito claro que Santos realmente não achou identidade ainda. Eu não sei se ela é portuária, eu não sei se ela é turística, eu não sei se ela é histórica, eu não sei se ela é estudantil, eu não sei se ela é isso tudo, ou não sei se não é nada disso. Então realmente acho que a gente tem que parar. É a conversa que eu tenho sempre com as pessoas envolvidas na cidade, as raras vezes que eu converso com alguém envolvido com o poder público ou com o terceiro setor dentro de Santos, tipo, cara, tem que parar para pensar que diabos antes de sair falando coisas diferentes, desconectadas mundo afora. Legal. Agora eu vou trazer para a conversa a Natália, que
tem um projeto que, embora ela não... Eu não falei para ela ainda, mas eu acompanho já há muitos anos, que é o Cidades para Pessoas. Ela passou por... ela investigou a vida em mais de 100 destinos no mundo para entender novas formas de se viver na cidade. Natália, eu queria saber de você, em todas essas análises que você fez, e depois a gente vai falar um pouco do seu livro também, 7 Dias no Butão, como que você, se você percebeu algum fator em comum que ajuda a envolver as pessoas no processo de co-criar uma cidade melhor, valorizar o orgulho local e gerar transformação e movimento por meio desse envolvimento? Então, boa tarde a todos. Eu, na verdade, estou aqui desde o comecinho da mesa, adorei ouvir as falas, eu sou muito fã, tanto da Ludmila quanto do Caio, e acompanho os seus trabalhos há muito tempo. Vocês me ouvem bem? Bom, eu vi algumas coisas em comum, sim, nas cidades que ativam, né, soluções, que são exemplos, cases, né? Antes disso, eu queria dizer uma coisa, que boa parte das cidades do mundo não tem um design orientado pela vida, né? E talvez a grande prova disso seja que uma das maiores causas de morte da humanidade no mundo tenham a ver com nossa forma de viver em cidades. Acidentes, assassinatos, câncer, doenças cardiovasculares, isso tem a ver com o nosso design. A gente a vida em algum momento, na nossa forma de desenhar, construir, gerenciar, ocupar. As cidades têm um setor e passando a ter um design orientado pela vida. E eu sinto que a grande característica em comum em todas elas era justamente ter consciência das suas vocações. Porque assim como as pessoas têm talentos, habilidades, vocações, tem gente que é bom de tocar, gente que é bom de falar, tem gente que é bom de fazer planilha, as cidades têm vocações também. Vocações climáticas, vocações geográficas, vocações culturais. Vou dar um exemplo aqui. Portland é uma cidade ruim, quase todos os meses do ano. Então é uma cidade que tem vocação para criar tecnologias de concreto permeável. Um chateiro, o laboratório de testes perfeito para isso, né? Não é à toa que Portland se tornou um polo, na verdade, de produção de concreto permeável no mundo todo. Então eu sinto isso, que o que une essas cidades é a consciência das suas vocações e a capacidade de colocar essas vocações em prática. Eu tenho uma relação de muito afeto assim com Santos, eu fui muito a Santos desde criança, né? E eu sinto que Santos tem muitas vocações adormecidas, né? Que talvez seja por isso que a gente fique buscando na Califórnia esse exemplo, né? Santos não é a Califórnia, Santos é Santos, e Santos tem muitas coisas especiais que podem ser ativadas. Então, para começar aqui, acho que é isso. É bem isso que a gente tenta fazer no Juice Santos diariamente, tanto num ponto de vista macro, né, quanto no cotidiano. E isso é uma coisa que eu queria perguntar para a Ludmila e para o Caio também. A nossa vida cotidiana é tão corrida, principalmente agora, né, enfim, de 20 anos para cá, de 10 anos para cá, que a vida na cidade ela está sempre assim em transformação, em movimento, e o conceito de branding, Caio, para mim me parece uma coisa tão macro, né? Como é que a gente junta essas duas pontas do viver na cidade com gerar essa marca, essa identidade da cidade? Porque me perco um pouco nessa questão de achar onde que o cotidiano se encaixa nessa potencialização do lugar. Quem começa? Ludmila ou eu? Caio antes, vamos lá. Eu antes? Tá bom. Então vamos lá. Bom, Já escreveu o livro, eu não ainda, Caio. Quem escreveu o livro sempre passa na frente, entendeu? É verdade. Tem várias coisas, tem várias perguntas nessa tua pergunta. Acho que a primeira delas, talvez seja a mais importante,
é que o cotidiano da cidade é a identidade da cidade. Começa daí. O processo de branding, essencialmente, tanto no mercado de consumo quanto no place branding, embora eles sejam diferentes, essencialmente diferentes, mas eles compartilham algumas visões em conjunto, nasce de dentro para fora. Então, estou falando que uma marca de um lugar, a identidade de um lugar, é reflexo da identidade das pessoas, o cotidiano dessa cidade define essa identidade. Tá? Então, não é como se encaixa. O cotidiano é a identidade. A identidade sai do cotidiano, nasce do cotidiano. Né? Porque nada pior do que você querer inventar uma identidade e quando você vai naquele lugar, você não vê essa identidade acontecendo porque ela simplesmente existe só no discurso. Né? Então, acho que esse é um ponto de partida importante. Né? O cotidiano é a fonte de partida inaugural, vamos dizer assim, original, se a gente quiser dizer, da identidade. E uma outra coisa que é importante, e aí indo para o outro ponto dessa história toda, que é o seguinte: há muito tempo, desde o começo, quando eu comecei a fazer place branding especificamente, a me dedicar só a place branding, existiam dois campos muito diferentes, que era o place branding de um lado e o place making de outro lado. Não, o place making é efetivamente trabalhar nos espaços urbanos, essencialmente coletivos e públicos. A turma do place branding não sabia do place making não sabia do place branding e assim por diante. A gente, há muito tempo, desde que começou a Place for Us, a gente entende que não existe um sem o outro. Não é tanto que meu livro chama Place Branding, mas talvez metade dele faz de place making. Porque cada vez mais eu entendo, e o mundo começou a entender, recentemente, felizmente, antes tarde do que nunca, que é preciso ter uma conexão entre o que se fala e o que se pensa com o que se experimenta no dia a dia, fisicamente, sensorialmente. Então, cada vez mais a gente está falando de uma ponte entre o pensar a cidade e o fazer a cidade. E onde o veículo, né, onde o agente, são as pessoas, os atores, os agentes, os protagonistas, são as pessoas que se relacionam com essa cidade. Então, Flávia, para resumir a tua pergunta, não é uma questão de encaixe, é uma questão de ponto de partida. E cada vez mais, se ficar só no discurso e está fadado ao fracasso, ele tem que ser levado e tem que ser dominado e protagonizado e pertencente àquela comunidade para que ela entenda onde ela está se metendo, para que ela entenda a função dela nesse processo e para que ela entenda que lugar é esse que ela ajudou e continuará ajudando a construir e manter, e se tudo der certo, de uma forma resiliente, de uma forma que esse lugar se mantenha vivo, uma qualidade de vida para as pessoas que estão envolvidas. Eu acho que tem uma coisa na fala da Natália que é importante, eu concordo com ela, a cidade tem que entender as vocações, e acho que eu falo isso tudo, meu livro fala sobre isso, está no subtítulo, mas acho que existe uma vocação que é anterior a qualquer cidade, que é a transformação. Se a cidade não transformar os seus habitantes, as pessoas que trabalham, que lidam com ela, para melhor, ela é uma cidade que não cumpriu o seu papel. Então, para mim, existe um grande guarda-chuva vocacional que é transformar. Aí, eu vou para como a Natália identificou, eu tenho 1000 caminhos ou 1000 vocações que cada cidade tem a sua, do seu pacote, mas isso tudo, para mim, na minha loucura da minha cabeça, está a serviço de fazer que uma cidade seja essencialmente transformadora e que cumpra a sua vocação original, que é de fazer com que as pessoas se encontrem e gerar oportunidade e gerar qualidade de vida para as pessoas que se relacionam com ela. Perfeito. Acho que é isso que a Lud vai falar, que a gente concorda, né, Lud, no Juice. Eu não vou começar só com eu concordo, né, mas gostei muito da fala da Natália e eu acho complementar isso, porque assim, né, eu me identifico muito com isso, né? Porque é quase reassistir muito a minha história de empreendedorismo, a história da minha vida e as batalhas, né? Que eu tive que comprar, né? Porque existem, engatando um pouquinho com o que eu falei antes, assim, eu tenho 2 amigos que falam coisas incríveis. Um é que Santos só vai mudar quando os portugueses os boomers portugueses morrerem. É uma afirmação muito triste, mas que é real, né? Assim, essa fala não é minha, tá? É de um amigo meu. E a outra é que Santos tem o pacto da mediocridade,
né? Então, todo mundo aceita muito algumas coisas e algumas realidades, né? Eu vou pegar um exemplo claro de vocação que está visível, a gente nem precisa pensar muito para entender. Santos é uma cidade plana, né? Se Santos é uma cidade plana, por que alguns anos atrás saiu uma pesquisa que o santista tinha em média 1,8 carros na garagem, se Santos é uma cidade plana? Né? Então, qual é o sentido disso? Né? Por que a gente vive, e eu acho que isso tem mudado muito, e essa é uma das mudanças, Caio, Welcome to Santos, né, que estão acontecendo, que esse estilo de vida meio burguês, né, que, enfim, né, acho que a década de 80 e 90 moldou, né, a cidade para isso está começando a ser questionado, né? Então, um monte de gente vendendo carro, né? Cara, uma cidade plana, quais recados uma cidade plana dá pra gente, né? Primeiro, que a gente tem que se locomover de outra forma. Segundo, que a gente tem que aproveitar e entender o que acontece mais localmente, do ponto de vista não local de Santos, local da esquina, né? O outro ponto, será que os empreendedores, e aqui eu faço uma provocação e uma crítica, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo há vários anos atrás causando, porque no maior shopping da cidade não tinha bicicletário. Não tinha bicicletário no maior shopping da cidade. Uma cidade plana, né? Então, é incrível ver como ano passado o bicicletário foi instalado, mas esse processo levou 3 anos, talvez de muita fricção dos consumidores e da própria comunidade. Primeiro, né, uma louca foi lá e falou, uma louca não faz diferença nenhuma, mas muita gente falando, né? Porque a gente fica com aqueles vieses inconscientes de, pô, quem anda de bicicleta e quem usa a ciclovia, cara, é uma galera que não tem poder aquisitivo. E não é assim que funciona, né? A Dinamarca está aí para contar para a gente que não é assim que funciona, né? Vários outros países estão aí para contar que não é assim que funciona. Então, às vezes essas vocações são tão óbvias e tão visíveis, né? Que, poxa, será que a gente não devia ter uma crítica como empreendedor, né? De, cara, eu tenho um barzinho, um botequinho, uma lanchonete, um café, tem que ter bicicletário? Né? É isso. Hoje eu quero ir para um bar perto da minha casa, eu sei que ou eu vou pendurar minha bicicleta num poste correndo risco, né? Ou não vou ter uma estrutura para isso, que pode ser às vezes gancho na própria calçada, né? Então a gente encontra às vezes o pacto da mediocridade de não querer enxergar o óbvio. O óbvio está posto, minha gente. O óbvio está posto, né? Então, sobre vocação, eu acho que às vezes só olhar um pouquinho, né, e ouvir um pouco mais as pessoas, né, da nova geração, e não é a nova geração ignorando o passado, a gente tem que respeitar e honrar muito o passado, porque essas pessoas construíram a nossa história, mas não necessariamente elas podem definir quais são as novas demandas. Santos agora, nesse momento, gente, eu fiz uma pesquisa, né, a Flávia também fez parte disso, sobre a ocupação dos imóveis comerciais em Santos. Será que a gente vai ter espaço para tanta laje corporativa que está vazia hoje, né, e que talvez não sejam ocupadas por empresas tão grandes, porque o futuro vai ser um pouco mais flexível? O estilo de vida da cidade, se a gente for pensar, eu falo, só concluindo, assim, eu falo muito também para alguns amigos que eu acho que eu não entrei na pira de uma depressão severa ou de ter que tomar ansiolítico, porque eu acho que Santos foi o meu remédio. Eu acho que se eu tivesse montado uma operação como a minha, em São Paulo, em Pinheiros, com o estilo de vida de São Paulo, eu teria enlouquecido. Eu acho que Santos foi meu Rivotril, Santos foi, sei lá, não sei o nome dos remédios, gente, desculpa, eu tô desatualizada. Mas eu acho que o Santos foi, para mim, um grande ansiolítico, sabe? Ter tomado essa decisão sem saber há 20 anos atrás me trouxe esse benefício. E eu vejo muito amigo falando, tô pensando em voltar, pessoas que foram embora, ou pessoas assim, cara, morar em Santos ia ser tão incrível para mim nesse momento da minha vida, e eu fico pensando por quê? Né? Não é só qualidade de vida, gente, tem outras coisas aí, né? Não dá para resumir na palavra qualidade de vida, porque se você morar numa cobertura triplex em São Paulo, você também pode ter muita qualidade de vida, né? Será que é uma qualidade de vida acessível? É uma qualidade de vida humana? Eu não sei responder, tá? Não tenho respostas, tenho mais perguntas.
Já que a Lud falou sobre essa questão da gente, de que Santos só vai mudar de verdade quando os boomers portugueses morrerem, ou quando a gente deixar de firmar com esse pacto de mediocridade, Lud, eu queria que você de novo falasse, e agora eu vou entrar numa questão que é muito importante, tanto para mim quanto para ela, no projeto Joyce Santos, que é como que a gente transforma os hábitos de uma comunidade, depois de uma cidade, e acaba, por consequência, mudando o país e mudando o mundo, que conversa muito com o nosso projeto do Joyce Bazar. Você acha que isso é possível? Começar as mudanças, essa fricção pela comunidade, passar para a cidade, e aí depois disso, ganhar o país e o mundo, essas mudanças ganharem o país e o mundo? Eu acho, assim, eu acho primeiro que o Juicy virou uma porta de entrada para muita gente que quer morar aqui. Isso para mim a gente não fez esse plano, né? E foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Bem ao estilo do pagode, deixa acontecer naturalmente. Foi o que aconteceu com o Juicy, né? Agora, existem coisas que a gente inventou também, né? E inventou por conta do nosso repertório de cidades que a gente admirava, como o Joyce Bazar, né? A gente desenhou um projeto de economia circular local para oferecer acesso, né, às pessoas. Então, o Joyce Bazar hoje, né, ele tem uma pegada de meio ambiente, mas para mim ele tem uma grande pegada de educação, mais até do que a questão do meio ambiente, de fazer as pessoas entenderem que o que não serve para um serve para outra pessoa. E você não precisa descartar as coisas antes da hora, né? Eu falo para mim que todo dia empreender é um exercício de evitar o desperdício, né? E quando o cidadão entende que ele não deve desperdiçar nada, né? Seja o produto que ele comprou e ele não quer mais, ou seja, cuidar da cidade do ponto de vista de jogar o lixo no lugar certo, que é a coisa mais básica, né? Que parece que a gente ainda precisa falar disso, até preservar, né, os equipamentos públicos, né? Isso é evitar o desperdício. Então, acho que o Joyce Bazar ele entrou muito nessa linha, né? Começou um projeto super pequeno, né? Começou como um projeto bem experimental e virou um evento aí para de 2 a 3 mil pessoas, né? As edições elas olaram bastante, trazendo muito a cultura do garage sale, dos bairros de brechó, né, americanos ou europeus, para uma cidade que os consumidores olhavam, não vou comprar roupa usada, imagina, isso é coisa de quem não tem dinheiro, ou imagina, isso é coisa de... eu amo aquela frase, né, da pessoa que fala assim, não vou comprar roupa num bazar ou num brechó, porque vai carregar a energia de outras pessoas. Aí eu paro e penso, nossa, querida, então é maravilhoso quando você compra numa fast fashion e você carrega a energia do trabalho escravo, né, nossa, que energia boa do trabalho escravo, né, demais. Então, acho que o Joyce Bazar resolveu meio esses problemas, né? Criou uma nova linha de consumo, mas principalmente trouxe um impacto muito grande para pessoas que jamais pensaram em comprar roupas de segunda mão e elas vão lá no Joyce Bazar for fun e acabam comprando, assim. Não sei se a gente vai mostrar o vídeo aqui ou não, Flávia, mas acho que ano passado a gente foi muito feliz de receber um prêmio nacional por causa do Joyce Bazar, que é o Prêmio Brasil Criativo, e agora em setembro estreou esse documentário, então não sei se vai dar tempo de mostrar aqui ou não, mas se a gente não conseguir ver, tá lá no YouTube do Prêmio Brasil Criativo, é um documentário lindo. A gente pode deixar o vídeo para o final, para finalizar, porque agora eu queria perguntar para a Natália, porque a Natália teve uma experiência, né, que resultou no novo livro dela, que é Os 7 Dias no Butão, que fala sobre... Ela vai explicar o que o Butão tem de tão diferente, de tão simpático e de tão legal, né? Que é o lugar mais feliz do mundo, né? Dizem. E eu queria que a Natália falasse um pouquinho da importância dessa criação de um senso, dessa criação de um senso de pertencimento, como um evento como o Joyce Bazar, que promove a sustentabilidade, a economia circular
e muda um pouco o hábito de uma cidade inteira, como que isso se relaciona com a hiperlocalidade e como que a hiperlocalidade pode tornar uma cidade mais justa e mais equilibrada, e se é que isso é possível? Prontinho, estava aqui ligando meu microfone. Bom, são muitas perguntas, né? Mas eu vou começar pelo Butão e aí vou desdobrando nas perguntas que você me fez. O que me levou ao Butão, né? Eu fiquei 10 anos estudando a vida na cidade. Como vocês já notaram, eu sou uma contadora de histórias, né? Sou uma jornalista, escritora. Meu trabalho é ouvir contar histórias que sejam inspiradoras e que abram caminhos para as coisas, né? E com o tempo, quando eu fui investigando os cases do urbanismo e investigando soluções mesmo para a mobilidade urbana, trânsito, esgoto e assim por diante, eu fui percebendo que as soluções, elas não se atualizam no tempo necessário. Muitos dos problemas urbanísticos, eles ficavam derrapando, né? Tinha uma grande cidade, por exemplo, e aí isso aparecia no horizonte das cidades. Muitas cidades chinas traziam isso para si, tentavam implementar, mas assim a gente continuava derrapando nos mesmos problemas, né? E tem uma frase de um urbanista dinamarquês que diz que as pessoas moldam cidades, pois as cidades moldam pessoas. E eu sempre pensei muito sobre essa frase, assim, e eu fui levando ela quase que até o limite, assim, né? Até onde vai isso? De cidades moldando pessoas e pessoas moldando cidades, até onde isso vai, né? E aí eu tive um insight de que no cidades refletindo a consciência humana. Então, quando a gente olha ver o rio poluído, a gente está vendo, na verdade, um lugar onde um monte de gente não dá conta de lidar com as próprias emoções. Quando a gente olha para uma cidade que as ruas estão congestionadas, a gente está olhando para uma cidade onde está todo mundo com um sistema neurológico congestionado de hábitos e padrões viciados. Quando a gente olha para uma cidade onde ninguém recicla esgoto, a gente está olhando para uma cidade onde ninguém dá conta dos seus conteúdos mais densos internos, né? E aquilo começou a ir mexendo comigo e eu fui pensando onde no mundo tem alguém pensando não só em resolver o trânsito, mas em expandir a consciência humana, como uma política pública mesmo. Né? Será que esse é o caminho? Como são as cidades de um país que busca por isso? E aí foi isso que me levou ao Butão, né? E o Butão, ele tem se é que eu posso chamar de place branding, Caio, se for um crime chamar a felicidade do Butão de place branding, depois você me ajuda aqui, tá? Mas o Butão tem esse branding, assim, de buscar a felicidade, de criar um índice da felicidade, né? E quando eu cheguei lá, eu vi que as cidades eram muito diferentes, né? Primeiro porque não tem trânsito, nem semáforo, nem muitos carros, mas muito movimento efervescente de gente, muita criança solta na rua. Para mim, um dos maiores indicadores de que a cidade vai bem é quando as crianças andam sozinhas a pé, né? Muitos rios limpos, uma efervescência de empreendedorismo, de ideias criativas, ao mesmo tempo que raízes culturais muito fortes e muito amadas, né? E eu vi um país assim que, eu não sei se é correto dizer que o Butão é o país mais feliz do mundo, mas é o mais comprometido com a felicidade humana genuína. Isso eu vi na cultura, na expressão das pessoas, né? Eu fui percebendo isso. O que eu acho que o Butão fez de grandioso pelo mundo, né? Eles inventaram uma régua nova para medir desenvolvimento. Eles disseram, a gente usa uma régua chamada PIB, que nos diz a quantidade de produtos e serviços gerados num país por ano. Isso não é sinônimo de desenvolvimento. Porque existem países que têm um PIB alto e ninguém dorme bem à noite, né? Então isso não pode ser sinônimo de desenvolvimento. Então eles acrescentaram outras dimensões na nossa forma de medir desenvolvimento. Por exemplo, vitalidade comunitária, a qualidade das vizinhanças. Por exemplo, a qualidade do uso do tempo. Tudo isso é medido para que as decisões, as políticas públicas, até o orçamento público do Butão seja gasto, né? E como é que isso nos inspira, né? O que isso nos traz, assim? Você falou um pouco sobre o papel de eventos como esse, né? Engajando. E o que eu sinto que eventos como esse fazem é nos lembrarem que as nossas réguas para medir desenvolvimento, elas não estão sendo suficientes.
e elas estão nos levando a situações de falência, não só de falência ambiental e muitas vezes emocional. A Ludmilla falou agora há pouco que o Santos era o remédio dela para não enlouquecer empreendendo, né? Mas eu tô falando também de uma falência humana mesmo, né? Não pode ser que a gente nasceu, tem corpo humano, consciência, cérebro, para pegar trânsito todo dia e ter um trabalho medíocre. Não pode ser, a gente não pode, né? A mediocridade é a nossa falência, como vocês têm falado aqui. Então, para mim, assim, nesse livro que eu escrevi sobre o Butão, ele é um relato de viagem contando da onde vem essa cultura, da onde vem esse índice da felicidade interna bruta, como ele pode nos inspirar, o que isso tem de, qual é a importância disso existir no mundo, que diferença isso faz no mundo. São perguntas que eu procuro responder com esse livro. E eu sinto que existir um país que tem como marca buscar a felicidade humana genuína já mexe no equilíbrio de forças do mundo inteiro, né? Assim como existir um evento como esse, que tá chamando Santos para deixar de ser Califórnia e ser Santos, com as suas peculiaridades, com o seu poder, um evento que está chamando o poder de Santos para acordar, isso já mexe no equilíbrio de forças. Então, se eu já não falei antes, eu digo agora, eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa mesa redonda. Eu falei para Mariana Nobre que o Criativar vai virar o nosso South by Southwest. Preparem-se. Eu queria que o Caio comentasse essa questão do Butão e, pegando o gancho nisso que a Natália falou, né, de tipo dessa marca que o Butão tem, queria que o Caio comentasse se esse sentimento de medo e incerteza que a gente está vivendo hoje vai gerar um movimento da gente se voltar para dentro, se voltar para um conforto, se voltar para a nossa terra-mãe, e como que isso vai afetar esse place branding dos lugares e principalmente de Santos? Vamos lá. Eu acho que no que a Natália falou tem uma coisa que é muito importante. Embora os países escandinavos hoje, há alguns anos, tenham se estabelecido como os países mais felizes do mundo, porque existe um relatório da ONU, começou com a ONU, né? World Happiness Report, e Finlândia, Dinamarca e Suécia estão o tempo inteiro ali brigando pelas três primeiras posições. E o último relatório, a Finlândia foi o país mais feliz do mundo, né? Considerado o país mais feliz do mundo. Mas a Natália falou uma coisa que é muito importante e que para mim muda todo o jogo. Não é uma questão de ser o mais feliz do mundo, mas é o país que tem um compromisso com a busca da felicidade. Isso, para mim, muda tudo. A ponto de eles terem criado o FIB. A gente está falando, o FIB, gente, não é de hoje, é velho para diabo, tá? Ele é muito, mas muito velho. Os caras mudaram uma forma, um sistema que muda o paradigma do que é desenvolvimento, de uma maneira ou de outra, né? E com isso, foi uma paulada na cara de todo mundo, né? E eu acho que, infelizmente, essa ação do Butão não teve a reverberação necessária para algo tão importante, tão grandioso e tão disruptivo, numa época que ninguém sabia o que significava a palavra disrupção, né? Então, por exemplo, o Butão hoje ele é abafado, vamos dizer assim, pela felicidade nórdica, por conta dos relatórios. Mas concordo plenamente com a Natália, são coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. E eu acho uma pena que o Butão não tenha mais voz a respeito desse paradigma deles. Porque a gente só ouve falar de FIB quem se preocupa com esse tema e que, felizmente, deixou de ser uma coisa de quem abraça a planta, de quem abraça a árvore, de quem é miçangueiro, e passou a ser uma coisa técnica na medida que a gente tem uma ciência para estudar a felicidade hoje, né? Quando a gente falava isso 10 anos atrás, qualquer um de nós falava que a gente era hippie, maluco, né? Abraçava a árvore, vendia arte na praia, aquela coisa toda. Agora já virou uma coisa que é metrificável, felizmente, né? Então, infelizmente, não tem importância internacional que deveria ter algo tão relevante quanto o que o Butão fez. Embora, por mais maluco que seja, já existam alguns ministros da felicidade mundo afora.
Se não me engano, o primeiro foi nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, não vou lembrar exatamente, foi no Oriente Médio, que é um lugar muito estranho, aliás, para ter um ministro da felicidade, muito estranho do meu ponto de vista, mas começou a se preocupar um pouco mais sobre essa ideia de pessoas felizes, né? Eu acho que certamente é uma ação que moldou a percepção do mundo em relação ao Butão. Então, você me perguntou se é place brand ou não importa se os caras pensaram ou não sobre isso estrategicamente, mas certamente essa atitude faz com que todo mundo, quando pensa no Butão, pense, aquele país da felicidade, mesmo o cara não sabendo exatamente onde é que ele tem essa ideia, de alguma forma isso colou na criatura pelo tanto que você falou a respeito disso. Né? Você perguntou mais alguma coisa, Flávia? Me empolguei tanto com a história do Butão que eu esqueci qual que foi a segunda parte da pergunta. Posso só acrescentar uma coisinha na fala do Caio? Claro. Desculpa que inverti toda a ordem aqui, mas tem uma coisa, Caio, que esse ano, com a pandemia, o Butão, que é fronteira com a China, é um país que teve 50 casos de Covid e nenhuma morte, né? Como que eles fizeram isso? Não só fechando as fronteiras, tomando todas as medidas que a gente já sabe que tem que tomar, mas incentivando a saúde, fazendo as pessoas tomarem vitamina, tomarem sol, se exercitarem mais, meditarem, aumentarem a vibração e assim por diante. Eu sinto que essa história virou o grande gancho para falar do Butão nesse momento, porque ele começou a aparecer no noticiário mundial. Eu não planejei lançar o meu livro por causa desse gancho, né? Mas acabou virando um gancho, né? O meu livro está em pré-lançamento e isso acabou virando um gancho, porque na verdade foi ficando muito provado a resiliência do Butão a esse tipo de evento global. A resiliência que tem buscar a felicidade, ter um compromisso com o real desenvolvimento humano. E é disso que a gente fala quando a gente fala de place branding, de verdade criar condições para que a gente seja humanos melhores, que a gente ponha o que a gente tem de bom para fora, né? Então eu sinto que esse é um gancho e só queria complementar isso. Eu concordo com você, não teve a atenção merecida, por isso que eu fui lá, por isso que eu escrevi esse livro. Estou tentando fazer essa ponte do Brasil com o Butão, assim, com tudo, tô dando tudo que eu tenho para fazer isso, e eu espero que a gente consiga, porque a gente tem muito que aprender e ensinar, assim, com eles, eu sinto. Eu também espero, vai ser sensacional essa conexão. Estou aqui torcendo. Se puder ajudar de alguma forma, me fala. A pergunta que eu tinha feito, Caio, tem até a ver com essa questão do mundo pós-pandemia, que é estranho falar isso porque a pandemia não acabou, né, gente? Aí. Que é, se você acha, qual a sua opinião sobre essa questão desse sentimento de medo, incerteza que a gente está vivendo, de uma quebra de paradigma aí, que a gente nem sabe quanto tempo vai durar, se isso vai resultar que as pessoas se voltem para dentro dos próprios lugares que conhecem, das próprias cidades e do próprio conforto, né? Dessa sensação de quentinho, né? Que talvez essa cidade e até o bairro, né? A gente tem Santos é uma cidade, mas a gente pode citar até bairros, tipo Brooklyn, né? Que são muito que geram um amor, né? Que geram aquela paixão nas pessoas. Vamos lá. Claro, Flávia, pergunta de $1 milhão, né? $1 milhão. Eu lanço o livro agora em novembro, que é o livro inteiro praticamente tentando explicar, tentando entender para onde que a gente vai, né? Que tem muito mais pergunta do que resposta. Algumas coisas eu já posso dizer. Eu acho que existe um movimento de interiorização pessoal e geográfica. A gente começou a ver as pessoas querendo fugir dos grandes centros para as cidades do interior, né? Um movimento pendular oposto ao que vinha acontecendo nos últimos anos. Eu, a princípio, morri de medo da gente voltar para uma percepção de cidade pós-revolução industrial, que é onde a cidade é o mal, a doença, a peste, então vamos embora para o mais longe possível, que a gente viu que era um equívoco a primeira vez e está em alguns pontos, em grande parte, retomando esse pensamento. Só que tem uma coisa que é muito óbvia nessa pandemia. A pandemia ela é tão desigual quanto o país onde ela se instaura. Então, na verdade, a pandemia é tão classista quanto a nossa sociedade como um todo.
Então, falar que vai ter um êxodo é falar de um êxodo de, sei lá, 2% da população brasileira que pode trabalhar do seu home office bonitão e que vai para casa. Enquanto a galera, a turma pesada, o Brasilzão de verdade, não tem essa opção, gente. Né? Então, mesmo que o Brasil se interiorize, na verdade seria lindo, porque a gente abriria espaço nas grandes cidades para as pessoas que moram nas franjas da cidade ocupar lugares onde até então a especulação imobiliária não propiciava, porque eram muito valorizados, e esse êxodo abriria espaço, as pessoas sairiam das franjas e iriam para a cidade, ou seja, para mim, a cidade ela é essencialmente resiliente. Tá? Claro, tem exemplos milhares que não deram certo, tipo Detroit, mas a essência da cidade é a resiliência, né? Ou a antifragilidade, como eu prefiro chamar atualmente, que é ela se adequar a esse processo. Então, eu acho que pode acontecer? Pode acontecer. Está acontecendo? Está acontecendo. Vai ser maciço? Não, porque não dá para ser maciço. Não tem como. Não existe essa massa crítica toda que vai mudar o eixo para vai tirar São Paulo e Valinhos vai ser a capital do estado. Esquece, não tem como acontecer isso. Né? Não tem a menor chance disso dar certo, porque a grande massa crítica não tem essa possibilidade. E eu acho, além disso, quer dizer, o que eu acho não importa, mas o que eu estou vendo é que no mundo inteiro as pessoas estão loucas, malucas para voltar para a rua. É só ver a Europa quando abriu a loucura, a sandice que foi a retomada do espaço público. O que eu percebo, o que eu intuo agora, é que uma coisa para mim é muito clara. A nossa relação com a cidade mudou. Tá? Não quer dizer que ela não vai existir mais, mas quer dizer que ela está diferente. A impressão que eu tenho é que a pandemia nos mostrou que uma relação mais utilitária com a cidade talvez perca a força por conta do que a tecnologia é capaz de nos proporcionar e que a gente aprendeu a usar nesses últimos meses. A gente descobriu que a gente pode comprar prego pela internet, que a gente pode comprar pão pela internet, que a gente pode comprar até carro pela internet, para quem quiser. Então, talvez, a cidade, na minha opinião, a cidade vai ser menos percurso e mais experiência. Ou seja, a nossa relação com a cidade ela vai ser mais a experiência de se relacionar com a cidade, com o outro e com os lugares, do que passar por ela e ser mero cenário para eu sair da minha casa e ir na esquina comprar o jornal, ou comprar o prego, ou comprar roupa, o que quer que seja. Né? E para isso, a gente vai ter que pensar em cidades com melhores espaços públicos e uma cidade adequada a esse novo momento, onde sim, a concentração ainda é uma questão, as questões sanitárias, evidentemente, estão aí para serem discutidas, onde o próprio projeto, onde a própria forma, a própria matriz de urbanismo modernista, que já tinha ido para o vinagre no mundo inteiro e que a gente continua insistindo e reproduzindo no Brasil, também está em xeque na medida dos grandes prédios, laminares, concentração, bababá. A gente está tendo que rever tudo isso, a relação é diferente, mas eu ainda acho que a cidade prevalecerá diante dessa loucura toda que a gente passa. Vamos ver, né? Eu adorei ouvir a sua fala, mas é um choque de realidade, né, Caio? A gente mudar esse jeito como a gente se relaciona. A gente tem 5 minutos para encerrar e é claro que eu não poderia deixar de encerrar com uma polêmica. Quero saber da Lud, nesse ano, Santos receberia o evento da Unesco, porque Santos tem um selo de cidade criativa em audiovisual, né, cinema, concedido pela Unesco, e a cidade estava vivendo toda uma movimentação em torno desse evento. Nós, no Juice Santos, sempre tivemos muito envolvidas nisso, até por se tratar de algo que é muito próximo da nossa realidade, da nossa rotina. Só que, Lud, o que eu vejo é que as pessoas no dia a dia, no cotidiano, elas não estão nem aí e nem sequer sabem o que é esse título de cidade criativa e até nem o que é Unesco, né? Como que você enxerga que a gente pode fazer com que as pessoas de Santos, o santista, não na sua totalidade, né, mas que a gente possa espalhar essa ideia
e esse conceito de economia criativa, de como que isso vai mudar, propriamente dito, a vida dessas pessoas. Como que você enxerga isso acontecendo? Temos 4 minutos para esta resposta. E temos perguntas de espectadores daqui a pouco. Ô, Jesus, eu vou tentar ser breve aqui. Na verdade, esse movimento ele não pode ser um movimento de elite, né? Esse é um ponto, né? Economia criativa, ela é para todo mundo, né? E qual é um grande problema que a gente vive hoje, na minha visão, muito particular, pode ser polêmico e tal, mas assim, a gente tem muito talento desperdiçado, muito talento jogado no lixo, muitas pessoas que nem conseguem pensar em trabalhar com sua potência criativa, né? Então, eu não acho que dá para olhar os movimentos europeus e etc., mas, para mim, a economia criativa é a salvação, né? Então, quem não criar consciência, cidades que não criarem consciência e, de fato, encontrarem essa... hoje menos hardware e mais software, né? Então, a gente tem que instalar um software criativo e um modelo mental para que a garota de periferia entenda que ela pode ser uma profissional de conteúdo fantástica ou ela pode desenvolver a marca dela para conseguir empreender. E não é empreender para escalar para o mundo inteiro. É empreender sem aquela visão de empreender para virar milionário. É empreender para você conseguir ter uma grana, para viver com qualidade, para viver bem e mostrar sua arte para o mundo. Assim, a vocação de Santos, polêmica também, né? Talvez tenha que ser, vou vender minha arte na praia. E não é vender arte na faixa de areia. Eu vou vender minha arte na praia, pô. É o que eu tô fazendo há 20 anos, é o que você tá fazendo, Flávia. É o que um monte de gente tá fazendo aqui, mas ainda é restrito para galera de classe média que estudou. Essa é a cara da economia criativa de Santos hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que se esforçar um pouquinho, né? E a gente, como empreendedor, de trazer novos talentos, novas pessoas de periferia, né? Mostrar que isso é possível, né? Eu acho que a gente tem que dar um give back também, como empreendedor, para a sociedade e o poder público também, não vamos esquecer, né? Porque falar que a economia criativa é foda do caralho no ambiente hermético branco, não dá mesmo. E deixar a economia criativa periférica como algo que não tenha design é pior ainda, porque você só cria mais abismo, né? Você não cria convergência. Quando a gente vê discussões acontecendo, que a gente viu nesses últimos 2, 3 anos, né, de movimentação para esse evento, discussões acontecendo com, né, como a Lud falou, homens brancos de meia idade, sendo que a economia criativa é muito feita por mulheres, negros de periferia e que vivem de tantas outras formas, né? É algo bem Bom, Flávia, que faz a gente pensar. Não fala mal de homem branco de meia idade. Não tô falando mal, não tô falando mal. Ó, é o seguinte, minha barba branca aqui, pô. Eu concordo bastante com isso que a Lud falou, porque no Juice a gente tem tentado explicar também para a comunidade, para as pessoas e traduzir isso. Eu acho que além de ter essa questão dos talentos que não são aproveitados, eu acho que tem uma questão aí de faltar traduzir para as pessoas que a economia criativa ela não é só o cara que tem a ideia ou o cara que é roteirista, mas pode ser o taxista, pode ajudar na economia criativa, está inserido, o chefe de cozinha, até quem faz a marmita para a equipe que está gravando o filme, ou a pessoa que está no burocrático, na Santos Film Commission e está resolvendo pepinos burocráticos, essa pessoa também está dentro da economia criativa, só que às vezes ela não se enxerga, né? Eu acho que tem muito isso, da gente não se enxergar. Nós temos uma pergunta Criatividade aqui... é saúde mental, vamos sempre lembrar disso. Criatividade é saúde mental, ponto. Criatividade Polêmica. não está só no... É verdade. Fica aí a dica para o próximo Criativar, nós vamos participar desse painel. A gente tem uma pergunta aqui de Jesus Sanabria Sierra, que está perguntando se Santos é uma... Ele criou um neologismo, ele ou ela. É ele, né? Criou um neologismo. Santos é uma Lis-Barcelonesa, uma mistura de Lisboa com Barcelona ou uma Portuga-espanhola? A tradição junto com o modernismo. De cima para baixo, Lud,
Caio e Natália, o que vocês acham em 1 minuto? Eu não sei, eu sou meio contra. Acho que é legal a gente ter esses parâmetros, né? Porque às vezes a gente precisa de balizas. Mas assim, cara, Santos é Santos, Norte Califórnia, assim. Eu prefiro não colocar essas comparações. Eu sei que o poder público usa muito essas comparações também, né? Eu não acho elas 100% maléficas, mas eu acho que, cara, contexto europeu é totalmente diferente, as pessoas já estão bem mais resolvidas, né? As pessoas não têm necessidades básicas como a gente tem aqui hoje. Tem muito empreendedor aqui trabalhando para sobreviver, não é nem para ficar rico, né? A maioria deles, aliás, né? Então, eu acho que são demandas e necessidades e culturas, né, muito diferentes, né? A Europa teve tempo, né? A gente ainda não teve tanto tempo assim. Caio, você. Eu acho que definitivamente não. Não é nada disso, não. É bom que não seja nada disso, porque se a gente fosse Lisboa e Barcelona, não precisava existir. Os gringos iam para Lisboa e para Barcelona, não precisavam vir para cá. Eu, ao contrário da Lud, eu acho maléfico, sim, essa comparação. Tá? Eu acho que ela pode existir como ponto de partida, como benchmark, mas não como assunção de uma coisa que vai ser. Porque cada mês bate no escritório pessoas querendo ser o Vale do Silício da Amazônia, o Vale do Silício do Cerrado, o Vale do Silício do Pantanal, o Vale do Silício dos Pampas. Cara, o Vale do Silício tem um. Tá bom, acabou. O que a gente vai ser? Como que a gente pode traduzir isso em algo que seja nosso? Então, acho que Santos é Santos, com suas vantagens e desvantagens, seus problemas e suas virtudes. E para mim, o fato de a gente começar a querer fazer essas conexões só mostra que a gente, de fato, não sabe quem a gente é. Se a gente soubesse, a gente não precisava comparar com ninguém. Exatamente. Sou levemente radical nesse assunto, como vocês puderam perceber. Tô super, assim, eu acho que é benchmarking mesmo, assim, o malefício forma repertório para quem não tem, mas de resto, porque se fosse uma pessoa, estaria totalmente ofendida. Ah, então quer dizer que você é a fulaninha? Não, cara, não, se fosse uma pessoa, estaria totalmente ofendida com a comparação. Claro, exatamente. Natália, você que já visitou bastante Santos, tem uma relação afetiva com a cidade, o que você acha? Eu acho que a Natália caiu, Flávia, acho que ela não tá aqui. Ela caiu? Não aparece para mim, não, acho que ela caiu mesmo. Então tá bom. Então, chegou uma outra pergunta aqui, bem legal, ó, da Maria Inês Fernandes Rotti. A Nath caiu, a produção me avisou. Então, o Caio e a Lud podem responder essa pergunta, polêmica também, que a Maria Inês diz o seguinte: neste momento, entendo que não devemos pensar em exterminar os boomers. Ninguém falou exterminar, gente. Quem fala exterminar é o outro lado. Muito pelo contrário, precisamos incluir os 50 mais no mercado, na comunicação e etc. Pois as pesquisas comprovam que viveremos 100 anos. Qualquer movimento de place branding precisa incluir este tema. Não é matar os boomers, é matar aqueles boomers específicos. Não, assim, primeiro, assim, outro ponto é que a Inês Roth é maravilhosa, assim, ela é o tipo de pessoa que tem que vir para Santos e é o movimento que eu estou tentando fazer, porque ela cria um paradigma novo, né? Só que o problema é a gente ter uma cidade ainda que não tem diversidade, né? Então, eu acho que não é exterminar. Esse meu amigo que falou isso, né? Na hora que ele falou isso, eu ri, eu falei, eita, né? Opinião polêmica. Mas de fato que esse poder de decisão, né, que é baseado no patrimônio, que é baseado na imobilização, ele realmente não forma a nossa cultura, né? A gente precisa de boomers que combatam esse etarismo, né? Porque no fim das contas, o boomer que a gente está falando é o cara que fala assim, não precisa de coisas novas aqui porque eu sei como as coisas funcionam. E esse é um mindset totalmente travado que não deixa nem a própria geração dele caminhar e nem a nossa geração caminhar. Eu sou totalmente a favor da diversidade e do combate ao etarismo, assim, minha visão de mundo, assim. E vale dizer que tem gente. Assim, Santos tem muita gente. Tem muito jovem com cabeça de boomer, né? Exatamente. E a gente quer que essas pessoas comprem nos nossos negócios, que elas façam parte do diálogo, mas não necessariamente elas precisam comandar 100% dos negócios que estão aqui, que é o que acontece, tá? Na maioria das vezes.
Eu acho que tem três coisas aí. Eu acho que a primeira delas, e aí talvez uma das lições da pandemia, à custa de tanta gente morrendo, é que aquela famosa frase, que para mim quem inventou essa frase tinha que ser preso, que é o time que está ganhando e não se mexe, foi pro vinagre. Tá? Eu faço isso há 30 anos, miguinho, esse mundo não existe mais depois de março de 2020. Né? Então acho que isso, de alguma maneira, também vai ser uma curva de aprendizado, um choque de aprendizado para os tiozões que estão aí e repetindo essa frase há décadas. Acabou essa história do faça assim há 30 anos. Amiguinho, esquece isso. Então, acho que isso é uma coisa importante. Acho que a pandemia trouxe esse aprendizado à custa de tanta tragédia. Outra coisa que é importante. Em Santos a galera não aprendeu isso, não, viu, Caio? Em Santos ainda não entendeu. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai aprender na forma mais difícil. Né? Ou vai falir, também é a possibilidade. Acho que tem outras duas coisas que são importantes. Outra delas é que, quando a gente pensa numa cidade, alguns urbanistas do mundo inteiro falam que uma boa cidade é uma cidade boa para. Se a cidade for boa para os 8 e para os 80 anos, ela é boa para todo mundo que está no meio disso. Então, sim, tem que trazer as pessoas mais velhas necessariamente para essa discussão. E a terceira coisa, e mais óbvia essa altura do campeonato, é que você não deve, não pode, e não vai dar certo se você fizer, eliminar qualquer ciclo de vida, qualquer faixa etária no processo de colaboração. Então, fora a brincadeira toda aí dos boomers e como eles são imóveis, conceitualmente, esses caras têm que participar, porque esses caras fazem parte da história e certamente vão fazer parte do futuro na medida que vão envelhecendo e que a cidade tem que servir para eles também. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que envolver todo mundo nessa história. E, ao mesmo tempo, as pessoas mais conservadoras, do ponto de vista do business, né, vamos falar assim, vão acabar tendo que se mexer, porque senão elas vão deixar de existir. Diferente do conservadorismo político ou comportamental, o conservadorismo do negócio comercial, ele está muito em xeque. Maravilha, é isso mesmo. E para isso, eventos como o Criativar são fundamentais, porque aqui a gente não está só debatendo, como tendo novas ideias, trocando, compartilhando e fazendo tudo isso de Santos para o mundo e do mundo para Santos, porque aqui, afinal de contas, né, não é a Califórnia, mas é um país maravilhoso, né? Obrigada, Lud, obrigada, Caio, também obrigada, Natália, que acabou caindo no final da nossa live. Quero agradecer todo mundo que está assistindo o Criativar. É um prazer enorme estar mediando essa mesa sobre um assunto que eu amo, sou apaixonada e que eu tento aplicar na minha carreira, na minha vida, que tornar a cidade melhor por meio do nosso trabalho. Então, eu sempre comento quando eu falo sobre meu trabalho no Juicy Santos, eu e a Lud, a gente começou isso tudo, né, que vai fazer 10 anos no ano que vem, em fevereiro do ano que vem, pensando, por que tanta gente fica reclamando que Santos não tem nada, que Santos tem vários problemas e não faz nada para mudar isso? Então, a forma que a gente achou, que a gente encontrou, errando muito, acertando também algumas vezes, mas, resumindo, se divertindo muito nesse caminho, foi o Juicy Santos, e é um projeto que mora no nosso coração, junto com todas as ramificações que ele tem. Obrigada à organização do Festival Criativar, Mariana Nobre, Denise Covas, Danilo Tavares, incríveis, a programação está muito legal, e em tom de brincadeira, eu realmente acredito que o Criativar tem tudo para virar o nosso South by Southwest como um evento que promove a criatividade e essas discussões e as inovações. Continuamos nas redes do evento. Vale lembrar que está sendo transmitido no Facebook do Criativar e também no YouTube. E esses vídeos vão ficar gravados. Então, se você perdeu algum, tem como assistir depois. Você pode voltar a esse conteúdo no momento que você quiser. Gente, muito obrigada. Amei participar. Lud e Caio, despeçam-se do público. Vai, Ludmila, você primeiro. Damas primeiro. Pessoal, obrigada por quem assistiu, por quem está aqui, né? Falar de Santos para mim é sempre um prazer, e o único pedido que eu peço é assim, não vamos
se conformar, né? Eu acho que a gente está aí num ano que não dá para se conformar em nenhum dos aspectos, tanto pela pandemia, tanto por ser ano de eleições. Assim, vamos pensar o que a gente quer para o futuro, né? Primeiro é com quem, depois é o quê, primeiro é com quem, depois é onde, depois é o que a gente vai fazer, né? Então vamos tomar essas decisões baseadas nas pessoas. Eu só quero agradecer, gente. Foi um prazer participar. Eu adoro quando é uma mesa redonda, quando eu não estou sozinho, porque aí sempre tem alguém ouvindo. Quando eu estou sozinho é mais difícil. Geralmente fica minha mãe, meu pai, a minha filha, a minha mulher no máximo. Então, quando tem mais gente junto, sempre tem mais audiência. Foi um prazer estar aqui, adorei o convite, adorei esse evento ser originalmente em Santos, embora a gente não tenha o prazer de estar lá fisicamente. Então, obrigado. Estou à disposição para o que precisar.